No capítulo anterior, na Floresta da Tempestade é um local de descanso para os estudantes, então as meninas estavam indo para o seu vasinho e todos os alunos que estavam lá estavam comentando sobre a competição de intercâmbio nacional de calouros. Porém, de repente é informado que a competição estava prestes a começar e que das 180 escolas de todo o país, apenas uma sairia vencedora. Os membros da Rogue Yang vê o time de Zoe ficar mais forte com seus buffs, então um deles fica assustado, perguntando o que é que eles vão fazer agora, mas o outro, se cagando de medo, fala que ele consegue bloquear um ataque deles, mas ele não tinha certeza. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Zoe, ao analisar o time adversário, ele diz que a força deles não parece ser grande coisa, então ele decide que ele deve usar os planos dele mais simples, pois todos devem atacar junto para quebrar a defesa deles. Então as meninas concordam com Zoe. Tang pede para Zoe para ela liderar dessa vez, então ela lança um poderoso ataque mágico de fogo chamado Flecha de Fogo Mágico, e o time adversário rapidamente queima o escudo de luz, bloqueando o ataque de Tang. Então um dos figurantes comenta com um sorriso cansado dizendo que ele conseguiu bloquear, mas parecia que aquilo era tudo que eles tinham. Mas seu parceiro de equipe assustado fala para seu capitão que eles estavam atacando novamente. Então Tia X, sem hesitar, avança com um poderoso golpe e ela desfere um soco quebrador de ar, concentrando toda a sua força no único ataque devastador, destruindo completamente o escudo de luz daquele figurante. Shu-Han também ataca com toda a sua força, então ela desfere um golpe chamado Lâmina Demoníaca e em seguida rapidamente um poderoso feitiço de trovão, combinando os dois ataques criando uma onda de choque devastadora. E após a devasta combinação de ataques de Shu-Han, os figurantes são eliminados. Finalizando a batalha, então é anunciado que a Universidade de Suhang foi a vencedora. Após ser anunciada a vitória da Universidade de Suhang, Tang comenta que essa vitória foi muito fácil. Então, chateada, Xialan fala que desafiar o Reino Nível Abismo era muito mais difícil que lutar com esses chupingoles, e Tia Xi confirma, falando que ela nem sequer se mexeu direito. Shang, ao ver a luta da Universidade de Suhang, ele fica sem acreditar, dizendo que aqueles garotos eram realmente poderosos. Porém, Wumang começa a rir, falando que ele mal tinha treinado aqueles garotos e que no máximo ele tinha dado apenas dado algumas dicas para ele. E tudo o que eles estavam fazendo era fruto de seus próprios esforços. Então Shang fica putaço, falando que esse batalho de Wumang já estava se amostrando e que sendo assim ele vai embora, pois ele vai planejar uma estratégia para ganhar do time de Wumang. Porém, Wumang dá uns tapas nas costas de Shang, o chateando, falando que a amizade vem antes da competição, mas Shang manda Wumang tomar no centro de Lagoa Grande. Wumang pergunta a Zoe se as meninas gostariam de participar das competições individual, então todos falam que querem participar, e animado Wumang diz que sendo assim ele irá inscrever todos agora mesmo. Algum tempo depois, é anunciado que o desafiante de Zoe será Liu Jie, um espadachim de nível 18 da Universidade Hongyang. Então Liu pensa que o paladino é apenas uma classe de suporte e parece que ele tem muita sorte por ter pegado logo este chupinga no início. Em seguida é anunciado o início da batalha. Então Liu ativa sua espada de fogo e diz para Zoe que ele irá deixá-lo morrer com dignidade se ele se render agora. Mas Zoe começa a rir e fala que quem deveria se render na verdade era ele. E furioso, Liu parte para cima de Zoe, o chamando de pirralho chupingole. Porém Zoe desvia dos ataques de Liu sem dificuldade, o deixando assustado. Então ele diz que esse paladino era muito rápido, e de repente seus pés são congelados, deixando ainda mais assustado, perguntando o que caceta era aquilo. Em seguida Zoe parte para cima de Liu, prestes a dar um murro nos beiços dele, mas Liu diz que esse truque de Zoe era barato demais, então ele derreta aquele gelo dos seus pés e fala que o truque barato assim não irá pegá-lo. Então ele tenta bloquear o murro de Zoe com sua espada, porém Zoe rasga tudo, acertando bem no bucho de Liu, jogando para longe, deixando os membros de seu time impressionados. Então eles dizem que seu capitão saiu voando com apenas um tabefe. Em seguida é anunciado que o jogador Liu estava impossibilitado de batalhar e que o vencedor era Zoe. Então Zoe comenta que esse chupinga era muito fraco e que ele nem sequer conseguiu bloquear o único ataque dele de sua habilidade de grau C. Xia animada comenta que esse era o garoto que Xion tinha mencionado e que a força dele não era nada mal, pois ela nunca achou que ele poderia ser um excelente suporte de combate a curta distância e magia ao mesmo tempo. Xiao pensa que a velocidade que Zoe lançou suas habilidades de gelo não estava certa,
pois nem mesmo os magos de gelo da família dela lançavam habilidades assim tão rápido. Porém, ela comenta que na verdade isso era um despertar da linhagem congelante, mas Xia, ao ver Xion preocupada, ela pergunta se tem alguma coisa de errado. Mas Xion rapidamente cobre seu bracelete e diz que não era nada, e em seguida ela sai correndo falando que tinha uns assuntos urgentes, e por isso que ela vai dar um pulinho ali, deixando Xia sem entender por que ela saiu assim. Em outro local, um pouco mais afastado, Xion liga para seu pai, falando que ela tinha encontrado um despertado da linhagem de sangue de gelo, e que ele era da família Zou, e a pureza dele deve ser no mínimo de 70%. Então o pai de Xion pergunta se ela tinha certeza, e ele diz que ela deve chegar mais perto para confirmar isso. E ele diz que ele vai começar uma investigação para ver se Zoe realmente é da mesma família que eles. Então ele olha para o espelho animado e fala que se isso for verdade, talvez a tia Lanzou possa ser salvo. Momentos depois, é anunciado que a primeira batalha do terceiro round individual irá começar, e a luta será Li Xin da Universidade Mudu contra Zoe da Universidade Zhuhang. Então Li Xin diz para Zoe que o plano dele era ir de boas, mas seu capitão disse para ele que Zoe era bastante forte e que ele deve ir com tudo que tem, mas Zoe diz para Li Xin fazer o seu melhor. Em seguida, Zoe analisa o status de Li Xin e é informado que ele é um lutador de nível 18, porém Zoe diz que o nível desse cara era muito baixo e que ele deve cair em apenas uma chibatada com sua habilidade de punição de luz, porém ele pensa que amanhã sua luta será contra a Universidade Qinjing, e que sendo assim ele não pode revelar toda a sua força agora, e por isso ele decide limitar um pouco seu poder. Após a batalha iniciar, Zoe rapidamente ativa sua bênção da proteção, então Li Xin diz para Zoe que até que ele tem uma aura bastante forte, mas isso era apenas luz. Em seguida ele parte para cima de Zoe ativando seu chute baixo, porém Zoe bloqueia e contra-ataca com a cotovelada de luz, pegando bem nas ventas de Li Xin. Zoe tenta dar outro murro, mas dessa vez Li Xin consegue bloquear. No entanto, ele pensa que seu equipamento estava ajudando quase nada contra os ataques de Zoe, e vendo isso, Zoe aumenta sua força de seu punho, lançando Li Xin contra a parede da arena, deixando a plateia de boca aberta. Todo lascado, Tiexin indignado fala que Zoe não era da família das artes marciais, e mesmo assim suas habilidades de luta eram muito mais fortes do que as dele, porém Zoe apenas diz que realmente ele não era, e que na verdade ele era só um pouco mais forte que Tiexin. Em seguida, Zoe desfere inúmeros ataques contra ele, e Tiexin pensa que ele não estava conseguindo escapar da onda de golpes raivosos, então Zoe diz que estava na hora dele acabar com isso. Então ele desfere um soco mais poderoso, e desesperado Tiexin pensa que ele não vai conseguir bloquear essa caceta, então ele começa a gritar dizendo que se rende. Zoe desvia seu murro para não acertar Tiexin bem em cheio, atingindo o chão, destruindo boa parte do local, jogando Tiexin para longe. Em seguida é anunciado que Zoe venceu a batalha, e ele pensa que era difícil para ele esconder sua força, e que ele deve tentar evitar bater com tanta intensidade quando ele estiver descendo o cacete em alguém. Então os figurantes ficam assustados ao ver a luta de Zoe, mas Zoe se aproxima de Tiexin e ativa sua magia da luz sagrada para curá-lo, pois ele estava bastante ferido. E quando as enfermeiras chegam, Zoe diz que já havia usado algumas magias de cura para ajudar, então elas agradecem Zoe pela força. Mas ao verem Tiexin caído, comenta que os ferimentos dele estavam tão graves que ainda deve levar alguns dias para ele se curar completamente. Elas comentam que nunca imaginavam que Zoe podia causar tanto dano, pois ele era só um paladino. Xion, ao ver Zoe lutando, fica animado e fala que havia dito que a força dele ultrapassava de longe os genes da família dela. Então, animado, o pai de Xion pede para ela conseguir uma reunião com Zoe, pois ele gostaria de fazer algumas perguntinhas para ele. Então Xion diz que irá tentar. Momentos depois, é anunciado que Shuhan vai lutar contra Feng da Universidade Mudu. Então Zoe comenta que a força de Shuhan era muito superior do que aquela garota, e que ela deve vencê-la com facilidade. Então quando a luta começa, as duas partem uma para cima da outra, e a animada Shuhan diz que vai acabar com isso rapidinho. Em seguida, com sua espada ela desfere inúmeros golpes contra Feng, que cai sem conseguir dar um único golpe em Shuhan. Então é anunciado que Shuhan foi a vencedora, pois sua oponente estava incapaz de lutar. A plateia fica animada falando que Shuhan era muito poderosa, então eles dizem que já estavam ansiosos pelas lutas de amanhã, pois só tinha sobrado os mais poderosos nessa competição. Zoe diz para Shuhan que ela lutou muito bem, porém Shuhan diz que ela só teve sorte pois sua oponente era muito fraca. Então Shuhan diz que se por acaso ela tiver que lutar contra Zoe, ela vai desistir, mas Zoe diz para Shuhan que ele também não gostaria de lutar com ela. E de repente alguém corre na direção de Zoe, o chamando, e ao olhar ele avista Xion. Ele então pergunta se ela estava precisando de alguma coisa,
Então Xion se apresenta para Zoe falando que ela é da família Tian Lanzhou e que ela veio falar com ele porque viu que Zoe tinha despertado uma linhagem de sangue de gelo e com pureza tão alta que ele pode ser alguém da família dela. Só que Zoe não entende caceta nenhuma. Mas Shu Han fala que ela conhece essa família, então ela diz que eles são uma família antiga assim como a dela, e eles estiveram no topo por séculos no distrito de Tianlan, e que a força deles era tão grande que não pode ser subestimada. Shu Han então diz que com o passar do tempo menos pessoas da família Zhou estavam despertando a linhagem de gelo, e por isso que Xion deve ter vindo até ele para ajudá-lo. Então Shu Han diz para Zoe que ele pode ganhar muitos recursos com isso, e sem jeito Xion confirma e fala que isso é verdade. Porém, Zoe diz que ele não precisava de nada disso. Então ele pergunta se Xion tinha alguma prova que ele era da família dela. Xion então pega uma pedra e diz que o pai dela estava ali, e que ele trouxe uma pedra examinadora de linhagem de sangue, e que se ele for da família dela ele vai conseguir liberar o poder dela ao tocá-la. Então Zoe fala que sendo assim estava tudo bem e que ele vai fazer isso, e ao tocar na pedra uma grande energia sai dela deixando o Xion impressionada, e ela fala que a pureza de Zoe é de 90%. Zoe então fala que realmente estava sentindo uma forte conexão entre o sangue deles, e ele nunca pensou que poderia descobrir uma origem da sua linhagem de sangue em uma batalha de intercâmbio. Xion pergunta se pode chamá-lo de irmão Zoe, então ele responde que sim, e Xion pede para ele ir com ela pois seu pai gostaria de conhecê-lo. Zoe diz para Shu Han ir na frente pois ele vai com Xion para conhecer o velho. Então Shu Han começa a rir e diz que Zoe não deve ficar muito animado, porque a família dela era mais poderosa do que a dele. Porém, o Xion fica irritada falando que a dela era mais poderosa. Momentos depois, Xion leva Zoe para o apartamento deles e diz que o pai dela e sua irmã devem estar chegando. Mas Zoe pensa que a família Zhou nunca ajudou ele quando a sua irmã Xiao Yun estava doente. E agora que ele tinha despertado sua linhagem de sangue, ele veio com a cara de Kenga pedindo ajuda dele. Então Zoe diz que não sabe o que falar com eles agora. Mas de repente o pai de Xion entra na sala falando que Zoe realmente chegou. Então ele se apresenta para Zoe dizendo que o nome dele é Zoheng. E após eles se cumprimentarem, Heng fala para Zoe que ele e o pai de Zoe tiveram o mesmo bisavô. E que Xion é a prima dele mais distante. Porém Heng diz que era uma pena que o pai de Zoe tenha falecido. Mas Zoe fala que isso era tudo passado e que ele não se importava mais. Heng então diz que é verdade e que era melhor eles mudar de assunto. Ele então diz para Zoe que se ele prometer mudar sua classe principal para a classe oculta de gelo, a família Zhou vai usar todas as suas forças para ajudá-lo, providenciando os itens mais rápido possível. Porém Zoe fala que ele não sabia que dava para fazer isso. Então ele diz que já tinha despertado como paladino. Mas Heng diz que Zoe não precisava se preocupar com isso, pois como uma pureza tão alta de linhagem ele pode liberar a verdadeira força da classe oculta de gelo dele sem problemas. Mas Zoe pensa que seu sistema de suporte estava ligado profundamente à classe de paladino, e que foi só por causa da orientação da luz sagrada que ele conseguiu se desenvolver rapidamente. Então ele pensa que tal classe oculta da família Zoe não tinha valor algum para ele agora. Mas Zoe pergunta a Heng se ele não poderia receber a ajuda dele sem precisar mudar sua classe. Porém Heng fica impressionado por Zoe ter recusado. Então ele diz que se Zoe mudasse de classe eles teriam uma biblioteca de livros com habilidades para ajudá-lo. E que ele receberia em abundância vários recursos que ele nem sequer precisaria se preocupar em subir de nível. Mas Zoe fala que receber muitos recursos até que seria bom. Mas se for nessas condições ele irá recusar. Então agoniado Heng fala que quando Zoe mudar sua classe, todos os seus pontos de habilidade vão ser zerados, e que ele pode distribuí-los novamente sem nenhum problema, e que além disso Zoe deve entrar para o ramo principal da família Zhou, e que eles podem até mesmo ajudá-lo com seu terceiro despertar em apenas 6 anos. Mas Zoe diz para Heng que todas as ofertas deles não interessavam a ele no momento, pois ele pode receber bons recursos da escola também, e que ele não precisava se preocupar em aumentar o seu poder agora, e que além do mais ele preferia manter sua classe de paladino. Então desapontado Heng diz que Paladino é apenas uma classe de suporte cansado, enquanto a classe oculta da família Zhou é uma causadora de dano absoluto. Então ele pergunta com que Zoe estava preocupado, mas Zoe fala que um suporte não era cansado, e se Heng achava que um Paladino é só uma classe de suporte, ele podia dizer que ele era um completo chupingole, e como ele tem uma batalha amanhã contra a Universidade de Qijing, ele irá mostrá-lo que um verdadeiro Paladino é capaz. Em seguida Zhou começa a ir embora, se despedindo de Xion. Então ele diz que irá vê-la amanhã na batalha, porém Xion pede para Zoe esperar, mas após Zoe ir embora, Xion pergunta a Heng por que ele não pediu para Zoe ficar, e Heng explica que era melhor deixá-lo ir, pois ele ainda vai entender que um paladino tem muitas limitações, e que eles vão tentar falar com ele novamente quando a Qijing der o sarrafo nele amanhã. Então no dia seguinte, é anunciado que a batalha de equipe estava prestes a começar,
e que a Surang irá lutar contra Qin Jing, deixando os figurantes loucos, falando que essa luta será incrível. Zoe invoca seu martelo de guerra de luz, deixando Xian impressionada falando que Zoe estava muito mais forte do que antes. Heng, por sua vez, diz que pensava que aquela força que Zoe tinha mostrado antes era sua força total. E Li é um guerreiro de level 22 ao ver Zoe invocando seu martelão. Ele fala que isso quer dizer que Zoe vai lutar dessa vez na linha de frente. Então Lu e Xian comentam que um paladino não tem força suficiente para ser um capitão e que eles vão dar uns tapas neles já já. Porém, ele diz que no ano passado eles perderam para a Universidade de Surang, mas esse ano será diferente. Então ele diz que para os demais lutar com todas as suas forças, mesmo que eles machuquem severamente eles ou os alejem. Shang diz para Wumang que a equipe dele agora vai dar uns tapas na dele. Porém, Wumang começa a rir e fala que ele não precisava se preocupar com isso, pois ele confiava nos meninos e que a equipe que vai levar umas bicudas será a dele. Então Shang, preocupado, pensa que será estranho, pois Wumang deve ter alguma cartada na manga para estar assim tão calmo. Zoe diz para as meninas que assim que a partida começar, ele vai atacar primeiro e que elas podem ir atrás dele atacando como quiser. Então Tia Xi animada fala que eles vão ganhar facinho, já que Zoe vai lutar com todas as suas forças também. Mas Zoe diz para elas que é bom eles serem cautelosos, pois aqueles chupingoles ficaram em segundo lugar no ano passado, e que se alguém ficar ferido deve ir para perto dele, pois ele irá conjurar um feitiço de cura para ajudá-los. Então logo em seguida é anunciado que a partida vai começar, e Zoe parte para cima da Universidade Qin Jing ativando seus buffs, deixando todos na plateia apreensivos, pensando que Zoe estava muito confiante em sua própria força, pois sem hesitar ele partiu para cima da outra equipe. Lee começa a rir falando que Zoe tinha corrido para sua própria morte, pois eles tinham preparado seus ataques mais ferozes a longa distância. Então Lan rapidamente prepara sua flecha lançando contra Zoe, porém Zoe desvia delas rapidamente. E Lan comenta que sua habilidade de flecha de sufocação de rank A pode restringir todas as rodadas de esquiva de um alvo. Zoe comenta que essa spoiqueira era bastante irritante, pois ela estava seguindo ele. Então ele pega seu marretão, as quebrando e destruindo até com suas mãos, deixando Lan assustada falando que aquele chupingole quebrou suas flechas com as próprias mãos, e que elas eram habilidade de rank A e que ela tinha até aprimorado para o nível 8. Então Lu fala que era agora a vez dele. Então ele ativa sua habilidade Fênix de Fogo e Respiração de Fogo, lançando contra Zoe. Porém Zoe também desvia daquele ataque, mas a Fênix ataca novamente com seu impacto ardente. Ao ver a Fênix indo em direção a ele, Zoe fala que esse fresco só tem habilidades de fogo. Porém Lu, ao ver que Zoe não estava fugindo, ele comenta que parece que Zoe tinha desistido e que ele vai arrancar sua cabeça com apenas uma chibatada. Os figurantes na plateia ficam sem acreditar, falando que parece que a Universidade Qin Jing vai ganhar essa batalha. Então uma das professoras começa a rir falando que a escolha mais sábia de Zoe seria fugir daquela Fênix, pois com a sua velocidade incrível ele poderia fugir para perto de seu time e se defender. Porém Sumei começa a rir, fazendo aquela professora perguntar por que ela estava rindo. Então Su pede desculpa e fala que não conseguiu se segurar, ao ouvi-la dizer que Zoe deveria fugir só por causa daquela habilidade de rank A. Então irritada aquela professora começa a brigar com Su, falando que Zoe vai perder, mas Su diz que eles vão ver quem vai perder na verdade. De repente Zoe libera uma grande energia ativando sua roda de luz da chama sagrada de nível 10, também de rank A, e essa habilidade aumenta as habilidades dele de tipo luz de chama em 20%. Então Zoe ativa sua roda de luz de chama sagrada deixando Lu assustado, perguntando como isso era possível. Então Zoe diz que essa Fênix se tornará parte da força dele agora. Ele então absorve aquele ataque de Su, deixando Shuhan e Xelan animada. Então Shuhan diz que nem mesmo Shang Ling, que tinha a linhagem dragão de fogo, conseguiu ferir Zoe com suas habilidades de chama. Zoe, ao segurar o fogo de Lu em sua mão, ele diz para Lu que ele também podia manipular o elemento fogo com sua habilidade, deixando todos impressionados. Então os figurantes falam que Zoe pode ser chamado de Deus. Isso começa a zombar a outra professora falando que Zoe é um garoto sortudo, mas aquela professora fala que ainda eles têm uma cartada na manga. Porém Su diz para ela que eles podem ter até 5 e que isso não importava. Xian, ao ver Zoe lutar, ela fica impressionada, perguntando ao pai dela que a habilidade abençoada divina era aquela de Zoe, e por que todo mundo parecia tão animado. Então Heng fala que todas as habilidades abençoadas divinas são meio especiais, e que elas não podem ser aprendidas em um livro de feitiços, ou passada para outra pessoa através de um método, e que somente classes abençoadas podem receber habilidades abençoadas divinas, e que agora estava claro que a roda da luz sagrada de Zoe foi concedida pessoalmente pelo Deus da Luz. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos vocês que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos.
Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura!